Estamos de volta com o pauta especial, agora conversando com o coordenador de gerenciamento costeiro do IMA, Ricardo César. Ricardo, a gente falava sobre o princípio da economia do lixo, do tratamento, das vantagens para a saúde, enfim. Sempre se falou que o lixo ele pode render recursos, ele pode ser transformado em dinheiro. Exatamente. Hoje existe a indústria da reciclagem. Então, praticamente, excetuando-se aquela carga orgânica que vai, a maioria do material, do papel, do alumínio, do plástico, todo esse material é reciclado. Então, nessas centrais de tratamento, no aterro de Maceió, existe uma segregação desse lixo e maior parte desse lixo volta para o mercado para ser reciclada. Então, tem um valor econômico muito grande agregado ao lixo. Separa alumínio, papelão, exatamente, papel, alumínio, papelão, plástico escuro, plástico claro, exatamente. Então, isso é feito, essas cooperativas recolhem esse material e dão destinação a empresas que compram e encaminham para indústrias que utilizam a reciclagem. Quem tem a nossa idade, mais ou menos, lembra da década de 70, em que havia uma propaganda para a separação do lixo, depois parou, depois voltou, depois parou. Enfim, cada governo tinha a sua própria proposta. Em outros países, por exemplo, e até nos filmes, a gente vê que na própria pia ali existe uma engenharia para destruir um triturador, né? Para destruir ali a carga orgânica, né, gerada. Que nunca chegou no Brasil isso, desde 40, 50 que existe isso. E para que serve aquilo? Até por curiosidade. É verdade, é triturador mesmo. O lixo orgânico, eles colocam na pia, ligam o triturador e o material já sai todo triturado. E aí pode ser aproveitado como matéria orgânica como fonte de fertilizantes. Nós não temos ainda... A gente tem jogado essa fonte de fertilizante, não digo no lixo, do lixo na natureza. Natureza, né? Exatamente. Então até isso é aproveitado. Você fala fora do Brasil, mas alguns municípios brasileiros já fazem um tratamento seletivo do lixo. Existem as lixeiras seletivas, as empresas que coletam também. O lixo vai segregado já no caminhão, para evitar que isso seja feito quando chega ao aterro, à destinação final, que aí as cooperativas que fazem a segregação. Porque às vezes quando você mistura até dentro de casa, no seu lixo vai tudo. Vai tudo, exatamente. Vai do orgânico ao plástico, papel, e ali você pode até perder, né, recursos, né, de reciclagem, porque o papel foi contaminado, porque o plástico está sujo, ali foi um material que aderiu ao outro, que não serve mais para a indústria. Quer dizer, nós estamos perdendo dinheiro, né? Perdendo dinheiro, exatamente. Agora, também falta motivação do ponto de vista do poder público, de exigir que a coleta seja feita dessa forma, que tenham equipamentos para coletar esse material já segregado. Não adianta, nesse momento, a população está segregando o lixo, separando o lixo orgânico, inorgânico, reciclável, e aí vai e colocar na porta, porque quando chega no caminhão de lixo, infelizmente, mistura tudo. É tudo misturado, né? Nós ainda não temos aqui, no nosso estado, principalmente em Maceió, uma esse tipo de sequência, serviço, né? Esse ciclo, né? Em alguns bairros de São Paulo, nós já encontramos caminhões específicos e os condomínios todos fazendo já a coleta segregada, e aí o próprio caminhão de lixo que recolhe já coloca em containers separados. Já existe a realidade aqui em empresas, né? Exato. Empresas que eles não têm tanto produção de lixo orgânico, mas tem muito papel, plástico, e dá para separar, né? Dá. E as cooperativas passam com caminhões. Exatamente. Nós temos várias empresas e até restaurantes, alguns restaurantes também que trabalham junto com cooperativas, com lixo já separado,
com o plástico, com o papel, com o papelão, né, e com o lixo orgânico, tudo separado, e convênio com cooperativas. Então, as cooperativas passam lá, recolhem aquele lixo, aquele material que interessa para reciclagem, e diminuindo com isso a carga do lixo e diminuindo o imposto que a gente paga pela tonelada do lixo que vai para o aterro, e também diminuindo a carga desse material dentro do aterro. Então, muitas empresas já têm esse convênio direto com as cooperativas. As próprias cooperativas é quem vão aos locais e recolhem esse lixo segregado. Na verdade, a proposta ela tem que vir do governo, porque é quem detém a administração, mas as iniciativas dentro de casa, elas podem resolver em muito essa questão da contaminação. Tem muita gente que faz não só a reciclagem, mas aproveita o orgânico na adubação. Né? Iniciativa, vamos dizer assim, doméstica, né? Exatamente. Em criar o humus, né? que é a matéria orgânica mineralizada que serve novamente para ser utilizada. Casca de fruta, casca de verduras, tudo que for matéria borra orgânica. De café, né? Bota numa caixinha ali com pó de serra, papel e vai fazendo a sua compostagem. Faz né? a compostagem e novamente ela volta a ser mineralizada e serve de nutrientes para a agricultura. Sim, isso poderia também ser feito. E voltando das empresas... Não no apartamento. Não no apartamento, Mas a maioria das empresas, maioria não, mas grande parte de empresas a gente já encontra essa separação e esse convênio com cooperativas. Agora, o lixo das casas, os lixos domiciliares, é que infelizmente ainda não existe esse convênio. O lixo é todo misturado, é todo jogado e vai para os nossos aterros. Nós temos, eu tinha falado nesses alvos que nós temos agora, 15 alvos já preparados. Também estamos com ação agora, a área a gente não pode divulgar ainda, da fiscalização preventiva integrada, junto com o Ministério Público, e aí envolvendo mais de 20 instituições de fiscalização, e os lixões a céu aberto, né, a disposição de resíduos hospitalares também serão alvos de fiscalização agora nessa próxima FPI. Como eu te disse, envolve Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, então uma série de órgãos. Nós estamos preparando agora para novembro já alguns alvos selecionados para essa ação. Temos evoluído bastante e os números são muito favoráveis, mas poderíamos estar um pouco mais adiante. Mas não depende só do Estado, nem do governo, depende do cidadão. O cidadão pode colaborar, né? Pode e deve colaborar. Nós temos e agora eu vou puxar um pouco para a nossa área de costeira. A gente tem uma das praias mais bonitas do Brasil. Nós temos o Caribe brasileiro, mas infelizmente em alguns trechos de nossas praias, em função dessa disposição inadequada de lixo mesmo, não vou falar nem de esgoto sanitário, mas de lixo urbano, as nossas praias estão muito contaminadas por lixo. Então, falta essa conscientização de uma fonte de recursos que nós temos muito forte, que é o turismo. Claro, além da questão ambiental em si. Conversamos com o Ricardo César, ele é coordenador de gerenciamento costeiro do IMA. Muito obrigado pela entrevista. Satisfação, Miguel, estamos à disposição. O projeto Chá de Memória recebeu uma aula da historiadora Vera Calheiros, que discutiu a identidade alagoana e como os fatos da nossa história tornam-se mitos e seus reflexos na sociedade atual. A iniciativa faz parte das comemorações dos 200 anos de Alagoas. Mais uma vez, o Arquivo Público abre suas portas para receber uma ilustre alagoana, a historiadora e antropóloga Vera Calheiros. E o tema da palestra não poderia ser mais instigante: as crenças e os mitos alagoanos. Eu vou começar com o extermínio dos caetés. O que é que se tornou mito, a ponto de uma das primeiras perguntas que me fizeram há 52 anos atrás foi se nós pagávamos o ônus dos índios terem devorado um bispo, ou seja, se era nosso pecado original. Como numa escola de samba, Vera dividiu a apresentação em alas. Além dos índios caetés, falou de Calabar, citou a dominação holandesa, Zumbi dos Palmares e fez referência também à tia Marcelina e o evento conhecido como Quebra de Xangô.
Fatos históricos, mitos antigos que estão presentes no imaginário popular e ainda têm reflexos nos dias atuais. Você passa a acreditar piamente numa determinada coisa que é apenas uma forma de ler a sociedade, não é uma verdade absoluta. Então isso seria uma mitificação de que as pessoas querem nos impor como única opção para a vida, e não é assim que as coisas se passam. Segundo a historiadora, a questão da identidade, de como o alagoano se vê, também carrega muito dessas crenças e costumes. Eu quero saber se elas hoje ainda ecoam nas pessoas. Então eu procurei usar fontes literárias, históricas, artes plásticas, que de certo modo vão mexer com isso, se essas ideias ainda estão presentes no imaginário popular, ou se a gente hoje já tem outro imaginário, completamente diferente. Momento único para quem reservou um tempinho para ouvir uma verdadeira aula de história. Ela é muito preparada e é muito entusiasmada com a história. E aí tudo que ela pesquisa é uma coisa assim muito bem fundamentada e muito bem apresentada. Eu leio muito sobre esses assuntos, mas saber de uma sábia era uma verdadeira sábia. Nos 200 anos de emancipação política de Alagoas, a historiadora acredita que o Estado já avançou sim, mas é preciso ainda passar a limpo muita coisa do passado. O mito do Calabar ser um traidor. Por que traidor, tá certo? Como é que isso afeta a gente? E por que hoje a polícia do Rio de Janeiro faz uma operação contra os maus policiais e dá o nome de Operação Calabar? Por quê? Com que direito? Por quê? São essas coisas que eu acho que estão presentes na nossa identidade e na nossa vontade de falar o que é ser alagoano. E olhando para o futuro, Vera só tem um desejo para Alagoas e os alagoanos. O antigo lema da bandeira anterior a esses símbolos atuais que foram feitos pelo Dr. Theo nos anos 60. Então eu estou retomando a bandeira anterior, que nela está o lema paz e prosperidade. Eu quero isso para Alagoas. O sim e o não, o bem e o mal, segundo o olhar do multiartista Gilbert, esses são alguns dos poderes que o corpo humano possui, que estão em cartaz no Museu da Imagem e do Som. A mostra traz instalações, desenhos, pinturas e esculturas que retratam as vivências do artista e a representação desses poderes humanos. O ser alagoano é o destaque dessa exposição do multiartista Gilbert, em cartaz no Museu da Imagem e do Som em Jaraguá. O público tem a oportunidade de conhecer um pouco das vivências artísticas do autor por meio da materialização dos sentimentos e criações de Gilbert. Ato 1. Poderes humanos. O tema da exposição, de acordo com o autor, representa o primeiro momento da vida, o poder do corpo humano. Mas que poder é esse? O poder de dizer sim ou não, o poder de praticar o bem ou o mal. No fundo, ele acredita que todos nós somos poderosos. Um poder que se reflete em um traço muito personalista. Logo de primeira, a gente percebe que se trata de um trabalho característico do artista. Todo ser humano vem junto com a história, né? Com a memória, com a ancestralidade. E meu traço ele vem muito disso, do que eu sou, né? Do que eu fui. E é uma construção. E provavelmente ele vai mudar muito ainda, né? Ele também participa de uma ação artístico-social com crianças e adolescentes especiais. Esses projetos vêm para facilitar, né, a autonomia e a independência dessas crianças e adolescentes, né, que têm várias necessidades. A exposição está aberta ao público até o dia 28 de outubro, de terça a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e sábados e feriados, de 9 às 14 horas. A entrada é franca. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.